Alô, você ligado na Rádio Futebol Clube. Já estava com saudades, não é? Mas hoje tem Fora do Campo. O nosso programa de debates de toda segunda-feira. Com o timaço da Rádio Futebol Clube. Zé Boquinha, o nosso José Roberto Lux, Fábio Salgueiro, Maurício Rossi. Grande abraço a você que curte a programação da Rádio Futebol Clube, que curte as nossas páginas através do @Rádio Futebol C nas redes sociais. É nesse pique, nessa balada que começa mais uma edição do Fora do Campo. Deixa eu abaixar o som aqui, senão o Zé Boquinha começa a dançar e não vai querer saber de comentar, rapaz. O Zé Boquinha, quando ouve uma música, ele já sai dançando pela sala, que eu sei. Hoje, segunda-feira, 7 de maio, depois da quarta rodada do Brasileirão. Hoje pela manhã eu estava conversando com o Salgueiro no Breakfast News. Muitos gols bonitos, né? O gol do Ceará contra o Corinthians, o gol do Maicon, do Grêmio contra o Santos, o gol do Everton Ribeiro também no Maracanã, diante do Internacional. Teve muita coisa boa nesse fim de semana no Campeonato Brasileiro e a gente está aqui para debater. Antes de mais nada, um grande abraço para todos vocês. Tudo bem, Zé Boquinha? Gostou da rodada número 4 do Brasileirão, Zé? Tudo bem, rodada de gols, né? Começou todo mundo meio 0-0 e depois descambou a fazer gols. Novamente, erro terrível de arbitragem, né, no jogo do Corinthians, uma coisa que está ficando insuportável, né? Eu estava revendo o lance à noite, o juiz estava exatamente a 3 metros do lance, otimamente colocado para ver aquela história que eu chamo a atenção, né? A sensibilidade do cara na direção da bola, né? Você tem que se pautar primeiro para onde a bola foi. E o cara tá tocando a bola em direção à linha de fundo, que é o Pedrinho, passando pelo jogador. O cara bate nele e a bola continua indo para a linha de fundo. Quer dizer, então fica claro, você não precisa... Você pode até, pelo barulho, saber que o cara pegou o pé do Pedrinho, pô, e pegou, né? E o juiz estava exatamente do lado esquerdo, numa posição privilegiada, é uma jogada isolada, e o cara não marca o pênalti. Então, eu sei lá, também Real Madrid e Barcelona teve um monte de pataquada, então o juiz, eu acho que tinha que ter um robô para apitar jogo, viu? Não aí, dá mais para aguentar isso. A Champions League é uma vergonha. O que os juízes fazem, tá doido. O Zé Boquinha deu aí um assunto legal. Fábio Salgueiro, o que você acha de robôs apitando partidas de futebol? Tudo bem, Salgueiro? Fala, Lima, um abraço a você, a todos os amigos da equipe, ao amigo apaixonado por esportes, eu acho uma boa. Tudo que puder minimizar os erros, porque o Zé falou uma coisa que é certa, né? Pô, já está, com perdão da palavra, mas já está enchendo o saco, realmente, esses erros de arbitragem, porque, Lima, a gente sabe da competitividade, da velocidade do jogo, a gente sabe de um monte de câmeras, mas tem alguns lances, pô, pelo amor de Deus, não são nem lances interpretativos, é falta, e eles não fazem, eles não marcam. O juiz, quer dizer, alguns tá na cara que ficam com medo de marcar, outros estão na cara porque o Corinthians pegou essa pecha aí de time ajudado pela arbitragem e não marca para falar que não tá contribuindo com isso. Então complica, né? É o que eu falei no Breakfast para você, é o seguinte, que foi falta no Pedrinho, foi pênalti, o juiz não marcou. E aí aquele negócio, né? O Corinthians foi mal, perdeu ponto em casa, tudo isso, põe tudo na conta do Carille. Agora e o erro da arbitragem? Maurício Rossi, o que você acha de robôs apitando partidas de futebol, Maurício? Um abraço. Abraço, Lima, abraço, Zé, abraço, Salgueiro. Eu acho que seria até uma boa hoje, porque já que estão falando em árbitro de vídeo, que como já tem interferência externa, poderia ter um robô ali. O árbitro não precisa ficar mais em campo. Põe um robô ali, ele é instruído vem alguma coisa lá de cima que vê o jogo e o árbitro robô
vai lá e sinaliza. É uma boa ideia ali. É claro que a gente está brincando, mas olha, do jeito que a coisa vai, no futuro eu não duvido que algumas mudanças aí na área da tecnologia aconteçam e precisa acontecer mesmo. A gente tem batido nessa tecla já há algum tempo de que o futebol, ele é um esporte, evidentemente, por origem, mas de uns tempos para cá, ele se transformou num grande negócio. Então são muitos milhões envolvidos, né? Não dá mais para ficar só na base do olho nu, do árbitro ter aquele um segundinho para resolver se foi, se não foi, né? Já passou da hora de colocar o árbitro de vídeo, não dá mais para ficar nessa aí, e tomara que a partir da Copa do Mundo, tal, os caras se conscientizem de que tem que ter o tal do VAR, né? Que é o Video Assistant Referee, em todas as competições, sejam elas nacionais ou internacionais. Com a bola no campo, eu ia começar falando do São Paulo que jogou sábado, mas como o Zé já puxou esse assunto do Corinthians, do Pedrinho, eu tenho aqui uma declaração do Carille, né, que ontem finalmente escalou o Pedrinho, né, todo mundo, Pedrinho e tal, aí ontem ele colocou o Pedrinho desde o começo. E ele, após o jogo, perguntaram para ele, e aí, Carille, o que você achou do Pedrinho? Pedrinho suportou bastante, porque também não foi um jogo intenso, não foi um jogo de tanta transição, foi um jogo onde o adversário ficou mais plantado e ele trabalhou no espaço menor, mas é um jogador que também os jogos vão dar uma condição melhor para ele. Bom, aí, Zé Boquinha, eu interpreto de duas maneiras. Primeiro, ele diz que a sequência de jogos tal vai dar, né, uma condição melhor para ele. Mas, ao mesmo tempo, eu senti aí nas palavras do Carille que o Pedrinho só ficou em campo aí dos 90, pelo menos uns 75 minutos, porque o jogo não foi tão intenso. Então eu acho que se o jogo ontem tivesse sido intenso, Zé Boquinha, o Pedrinho teria saído antes. O que você acha disso? Ele dá a entender isso, né? Nós comentamos o jogo, fizemos o jogo junto, e quando ele tira o Pedrinho, o Roger está pedindo a Deus para sair do campo, porque o Roger não conseguia mais andar em campo. Ele perdeu um gol, inclusive, porque ele não tinha mais nem força para cabecear a bola. Agora, entre o Pedrinho com 20 anos cansado e o Roger com 30 e cacetada cansado, eu vou optar pelo Pedrinho cansado, porque o Pedrinho ainda é garoto, ainda tem alguma coisa a mais para tirar. Aí ele coloca o Emerson no lugar do Pedrinho e fica com 2 boi cansados dentro do campo, precisando ganhar o jogo. O Carille também está começando a virar um professor pardal. O que você achou, Salgueiro? E isso sem contar o Danilo, né? Que com todo respeito à história do Danilo, você colocar o Danilo num jogo com o time reserva e às 11 da manhã, tava na cara que o Danilo não ficaria muito tempo em campo. Jogou 28 minutos só. Ô Lima, o que eu acho engraçado é assim, eu não sou corporativista e tem jornalista, e em algum momento da minha carreira eu fiz isso também. Adoro brigar a imagem para sustentar o ponto de vista por marrudez, por realmente não querer dar o braço a torcer, então vai brigar com a imagem. O Carille, é impressionante como ele busca argumentação para realmente encorpar a sua argumentação de não escalar o Pedrinho, né? Impressionante, aquela ruindade do time do Corinthians ontem, a bola caía no pé do Pedrinho, parecia o Maradona. Realmente era o único cara que fazia alguma coisa diferente. O jogo não foi intenso, um menino de 20 anos não aguenta o jogo, pelo amor de Deus, então vai trabalhar de motorboy, de office boy, quer dizer, não dá, né? O cara ele está sustentando umas coisas, apenas para quê? Para bancar o desejo dele de colocar o Sheik e não colocar o Pedrinho, de colocar o Danilo e não colocar o Pedrinho, quer dizer, não dá, né? Não dá, é impressionante, o Flamengo demorou meses para entender que o Vinícius Júnior tinha que ser titular e agora o Vinícius Júnior está para bater asa e ir embora para o Real Madrid, que o Real Madrid já pode, depois da Copa, pedir a sua apresentação. Quer dizer, o Corinthians está nessa. Daqui a pouco vende o Pedrinho, veja bem, saiu cedo, não teve quase chance de emplacar aqui. É o que eu falo, a caminhada do Carille merece aplausos, é um cara super campeão, está aparecendo para o cenário, mas o que ele erra e o que ele está pegando mania de treinador velho, aqueles treinador realmente já cheio de manias, e essas manias do futebol que irritam, olha, o cara ele está caminhando infelizmente para ser mais do mesmo, viu? Maurício Rossi, essa história do Pedrinho aí, Maurício, o que você acha? Lima, a gente já falou uma vez sobre isso, eu repito, se ele jogava os 90 minutos, porque eu lembro de uma época que o time júnior, na época que a gente chamava de juvenil, não tinha 45 minutos cada tempo, era 40.
Mas se hoje ele jogava até outro dia no Sub-20 aí, no Copa São Paulo, os 90, por que ele não joga no profissional, que eu acho até um jogo até mais lento? Eu não sei se o Zé Salgueiro concorda comigo, mas essa história de ele ser poupado é uma bobagem. Porque eu já ouvi falar também que ele teve um problema de saúde na infância, ele está recuperando agora. Outra bobagem, se ele jogava no Júnior, por que ele não pode jogar no profissional? Esse é um detalhe muito bem observado pelo Maurício, né, Zé? Pois é, o que eu vejo aí é o que o Carille não quer se indispor com aqueles caras que ganharam o campeonato para ele, que ganharam 3 campeonatos para ele. Então é o Romero, o Rodriguinho, que no último jogo do Corinthians foi uma coisa absurda, e o Rodriguinho tem jogado mal. O Rodriguinho não é aquele jogador que a gente fala. Ele tem tido sorte, tem feito os gols decisivos, tudo bem. Ele está lá para fazer isso aí. Mas se você analisar friamente o desempenho do Rodriguinho em todos os jogos, desse ano principalmente, ele está abaixo da média. Então o que o Carille está? Ele está fazendo protecionismo com aqueles caras, os amiguinhos que ganharam o campeonato com ele. Ele não quer melindrar ninguém para não perder o grupo. Essa história de perder o grupo também é outra coisa que não existe no futebol. Perder o grupo é o seguinte: você está ganhando, você tem o grupo. Você começou a perder, você perdeu o grupo. Isso aí é inevitável. Não tem com essa conversa, o cara está com o time na mão, está com o grupo na mão. Isso é conversa fiada e eu já vivi isso a minha vida inteira e sei como é que é. Então, ele está protegendo os caras dele para ser coerente com os caras e não coloca o moleque para jogar, porque a hora que ele botar o moleque 2 jogos seguidos titular, vai ser Pedrinho mais 10 no Corinthians. Qualquer imbecil tá vendo isso. O cara é fora de série, cara. O cara, ele num pequeno espaço de campo, marcado pela linha lateral, que é outra burrice que os técnicos fazem, e eu falei até pro Muricy uma vez, quando ele era técnico do Santos, eu falei, cara, você bota o Neymar do lado da linha lateral, na intermediária para receber a bola, ele é marcado pela linha, marcado pelo marcador dele, tem um volante do lado dele, ele vai precisar driblar 3 caras, dar 10 toques na bola para chegar na área. Não dá para colocar ele perto da área, porque com um toque só ele tá para dentro da área, aí o cara é obrigado a fazer pênalti nele. Eu não consigo entender, cara, esse tipo de coisa. Aí o moleque joga lá grudado na linha lateral, ele fez uma jogada ontem no primeiro tempo extraordinária, ele driblou 3 caras. Saiu da linha lateral e olha, até chegar dentro da área, levou 2 minutos, né, ele driblando. E na hora de cruzar, ele não teve pé direito para cruzar direito. Foi uma jogada extraordinária de um jogador fora de série. Ou será que eu tô louco, meu caro Fábio, meu caro Maurício? Não, concordo não com está, você. Não. Concordo com você, ô Zé, Maurício, Lima. É isso. Infelizmente, o discurso dele é de proteção aos caras. E a gente já viu esse filme, né? O Luxemburgo caiu da seleção não só pelos problemas que ele teve na CPI da Nike, lá tudo, mas ele caiu abraçado com o Aldair, ele caiu abraçado com o Antônio Carlos, ele caiu abraçado com um monte de cara que não jogava mais bola com ele. Então essas paixões dos treinadores é complicado. Eu vejo o Pedrinho também como um cara fora de série, um menino que infelizmente, é uma tristeza você ver um menino desse não ser tratado com respeito e com a confiança que ele merece. Olha, eu vou dar um exemplo disso tudo que vocês estão falando e de um técnico que, poxa, né, tem o maior respeito, que Deus o tenha, foi talvez foi um dos maiores treinadores do Brasil, mas que cometeu o mesmo erro na Copa de 86, o Tele Santana. Na Copa de 86, o Tele morreu abraçado com os caras de 82. E o maior exemplo disso é que ele convocou o Silas, o Miller e o Careca, que estavam arrebentando no São Paulo, naquele time de menudos do Morumbi, do Cilinho. Os caras haviam conquistado o título de 85, né, diante da Portuguesa, jogando muita bola. E em nenhum momento o Tele escalou os 3 juntos. Ele colocava ou o Miller e o Silas, ou o Silas e o Careca, ou o Miller e o Careca, mas ele nunca colocou os 3 juntos. Por quê?
Ele não podia mexer com o Sócrates, ele não podia mexer... O Zico, nem tanto, que até ficou no banco, ele não estava jogando os 90 minutos. Mas, principalmente, ele não quis mexer com o Sócrates. E em nenhum momento ele colocou os três. E naquele jogo diante da França, com aquela marcação que a França fez e conseguiu levar o jogo para os pênaltis, talvez ali, se os três estivessem juntos, o Brasil tivesse tido uma sorte melhor, né? Então, não tem jeito. Foi o que o Salgueiro falou. O Carille está começando a adquirir os hábitos de técnicos mais experientes. Como ele está ganhando, está tudo bem, mas uma hora, né? Como diz o Muricy, a bola pune, né? E o Corinthians já está aí há 3 jogos sem ganhar. E agora eu quero ver uma pergunta para vocês 3. Até ontem era o... Como é que chama aquilo lá? O CK, né? Que eles falam, que eles medem lá o CK do jogador, do sangue, para ver se vai ter contusão. Isso. Então, até ontem era o CK. Não, eu conversei com o meu departamento físico e não sei o quê. Eu só coloquei esse time aqui porque os caras não estão aguentando. Beleza. E aí? Quinta-feira é jogo decisivo contra o Vitória pela Copa do Brasil. Se perder, tá fora. E domingo é Corinthians e Palmeiras. Será que o CK vai escalar o Corinthians na quinta e no domingo? Vou começar com você, Salgueiro, dessa vez. Não, lógico que não. Vai ser força máxima quinta e domingo. Por quê? Porque quinta vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e domingo é o Palmeiras. E se perder pro Palmeiras, o bicho pega. Então não vem com esse papo furado, entendeu? Time alternativo, CK. Isso, o futebol, cada rodada do futebol derruba essas teses, né? O Corinthians vai jogar com a força máxima quinta e domingo. Poupou nesse final de semana, sim, porque sabia que de repente ia ter que escalar quinta e domingo. Mas eu acho que é melhor jogar de frente, jogar de sincero e falar, olha, realmente, quinta e domingo a gente vai ter que colocar a força máxima, vamos para superação. Agora, contra o Ceará, que é teoricamente um adversário mais fraco, o Corinthians vai jogar com um time alternativo mesmo, porque acha que dá para ganhar. E não deu. Acabou empatando, frustrando aí. Mas é isso, eu assino embaixo. Ninguém vai com um time alternativo contra o Vitória nem contra o Palmeiras. Maurício, você quando vai jogar sua bolinha de domingo pela manhã, o pessoal mede o seu CK também, Maurício, ou não? Mede. O meu CK é o meu... Pra saber se você vai jogar ou não. Do jeito que eu acordei, eles dão uma olhadinha assim e falam, você pode ir pro banco porque você tá cansado, tomou umas ontem. Não, mas... Essa história, Lima, eu até respeito, assim, lógico, futebol moderno e tal, mas não dá para aceitar. Imagina você tirar, de repente, o melhor do seu time para poupar contra o seu maior rival. Não existe isso e o Corinthians vai com força máxima, assim como quase o Palmeiras vai. Daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras. Né? Zé Boquinha, eu acho que eu vou criar, já que tem o CK, o que você acha da gente criar o BC? O fator boi cansado para escalar o jogador ou não? O que você acha, Zé? Esse seria ideal. Seria bom, né? Aliás, o Maurício, de vez em quando, tem um técnico lá que dá uma secada nele, né? Não põe ele pra jogar, né? Hoje você vai ficar no banco, não vai jogar. Eu não gostei do que você fez no último jogo. E aí, mas eu já disse ontem no comentário, no pós-jogo, nós falamos disso, o Corinthians tem que ir com a força total, não tem conversa. É só se o cara tiver machucado, tiver lesionado, aí não vai. Ou tiver como dizem hoje, com incômodo, né? Aí você compra um pacote daquele negócio que a usa e você resolve o problema. Agora, eu queria fazer 2 registros, né? Você falou do Cilinho aí, registrar que ele continua muito mal, internado no hospital já há 3 semanas. É triste. A situação dele é complicadíssima, é uma pena, um grande amigo, um papo extraordinário de futebol, que nós trocamos de figurinha na vida, não foi pouco. Eu sei que tem história e tem um trabalho maravilhoso. E a segunda é esse negócio do cara ser novo, e eu sempre lembro disso, e é uma das coisas mais engraçadas do futebol, que o Coutinho e o Edu, e eu não tenho certeza se o Pelé também, quando o Santos jogava à noite, eles tinham que ter autorização do juizado de menores para entrar em campo. Que havia uma lei que depois das 6 horas... cara menor de 18 anos não podia ter alguma atividade, qualquer coisa assim, não sei como é que era a lei. Mas o Santos tinha que apresentar um atestado do juizado de menores para poder escalar o Coutinho, que estreou com 15 anos, o Edu, que estreou com 16, Pelé também, e naquela época não tinha CK, viu, meu caro amigo? Não, né? Meu caro amigo Lima. Tá não, certo. naquele dia tinha jogar bola, era o jogar. Aí o cara joga bola, o cara é bom,
entra e joga, e acabou. E os caras, esses 3 que eu falei, jogaram pouco, né? Só um pouquinho, era um fraquinho. Bom, vamos falar do Tricolor, que sábado fez uma grande partida, uma das melhores do campeonato contra o Atlético Mineiro, 2-2, mas de novo São Paulo esteve com a vitória nas mãos e não soube administrar, não soube confirmar a vitória. Começar com você agora, Maurício. O que está faltando para esse time do Aguirre para começar ganhando e terminar ganhando o jogo? Falta escalar os melhores, Lima. Acho que o Cueva não pode ficar no banco, é um jogador que tem que jogar. Apesar de eu não ter acompanhado a partida no sábado, na íntegra, né? Vi alguns melhores momentos depois, mas pelo que eu vi até de comentários de colegas e mais uma vez falando bem do Cueva, entrou na partida, deu um ritmo melhor. O Diego Souza também, eu sempre critico a posição que ele tem jogado, mas acabou fazendo um gol ali porque sobrou para ele e veio de um passe de quem eu estou elogiando aqui, que é o Cueva. E o São Paulo não vinha jogando mal, fez até um bom primeiro tempo, pelo que eu ouvi também você, o Salgueiro, falando do time, e um bom jogo, né? Jogaço contra o Atlético Mineiro. Empatar no Morumbi não acho o fim do mundo, e falha mais uma vez da zaga, e que a zaga também não vinha jogando mal, mas nesse final de semana o Arboleda foi mal, né, Lima? Ele vinha arrebentando, mas ele não jogou no mesmo nível quanto o Galo. Zé Boquinha, o que acontece com esse São Paulo que a gente percebe que está evoluindo, né? Já tem uma cara com o Aguirre, mas sai na frente e não consegue ganhar. Vou dar aqui 3 exemplos. Aquela semifinal contra o Corinthians, que tomou o gol aos 48 do segundo tempo em Itaquera. O jogo contra o Fluminense a semana passada, estava 1-0 no Maracanã, tomou o gol do Pedro aos 43, né? E sábado tomou inclusive a virada do Galo e ainda conseguiu empatar. O que acontece com esse São Paulo, Zé? O que está faltando aí para emplacar e conseguir uma sequência de vitórias e finalmente entrar nos trilhos, como quer e deseja a galera tricolor? O São Paulo é o mesmo São Paulo do início da temporada, né? Chegou o Everton agora, que é um bom jogador, que vai agregar muito, e a gente pode considerar que é um time que está começando a ter uma cara de time. Só que não é plantel para você falar para disputar título. O São Paulo vai disputar o Brasileiro para tentar ficar entre os 10 primeiros, para brigar por uma Sul-Americana, de repente. Tem que partir em cima disso. Não adianta querer esperar do São Paulo grandes apresentações que não vai ter. É claro que o Everton vai dar uma força muito grande no ataque, já fez um gol no jogo de sábado. O Cuevas, de repente, está com um problema físico, a gente não sabe, porque é o tipo de jogador que não pode ficar de fora. O cara é baita jogador. Agora, você tem que arrumar a cozinha, né? O Diego Aguirre tem que arrumar a cozinha, a primeira coisa que ele tem que fazer. E ele não fez isso aí. Ele está confiando na condição individual dos jogadores. Eu acho que o São Paulo tem um goleiro que não inspira confiança em ninguém. E eu joguei bola, vocês jogaram também. E sabe, quando você tem um goleiro ruim, o cara arma um chute na intermediária, você corre lá para tentar travar o cara, né? E quando você tem um goleiro bom, o nego pode chutar da entrada da área que você nem se mexe. Você sabe que o goleiro vai garantir. Eu acho que o São Paulo tem que partir de uma troca de goleiro. O Sidão já mostrou que ninguém tem confiança nele, nem quem não é São Paulino tem confiança nele. Olha, eu estava vendo aqui, Salgueiro, estou vendo a tabela, né? Se São Paulo tivesse vencido sábado, ele estaria com 8 pontos e na terceira colocação, estaria na zona de classificação da Libertadores. Com o empate, ele é o 10º colocado, né? Tudo bem, o campeonato está só começando. Mas é aquilo, você perde 2 pontinhos aqui, 2 pontinhos ali, aí chega lá na frente e fica lamentando, não é, Salgueiro? É verdade, Lima. Assim como o Corinthians tivesse vencido, também estaria na liderança, né? Impressionante como esses tropeços em casa pesam e chega uma hora que o campeonato pede, né? O campeonato realmente cobra esses tropeços em casa. Aí não adianta reclamar lá na frente, mas faltou 2 pontos para bater na Libertadores, onde a gente errou e tal. Oscilação do São Paulo, para mim, eu falei há pouco também na nossa programação, é extremamente normal, porque o time
está encorpando, o time já tem uma outra cara, já tem uma outra pegada, mas oscila e vai oscilar, não tem jeito. O Corinthians oscila, o Corinthians sofre apagão também, mesmo quando joga com o time titular, que dirá o São Paulo que está buscando ainda, realmente já tem uma espinha dorsal, mas está buscando um time. Então realmente foi uma oscilação complicada. Agora, Lima, a gente pode ver realmente como frustrante o resultado, se quiser ver na visão do torcedor de arquibancada, como a gente pode ver, e aí eu vejo com a minha posição de analista. O São Paulo tem muito mais a comemorar do que lamentar, porque o time está mostrando evolução. Está faltando os resultados? Está. E no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos é muito complicado, porque o poder de reação, depois da campanha de recuperação fica muito difícil. Mas o São Paulo, diante de todas as dificuldades, está conseguindo realmente fazer, está num crescente, o time tende a crescer a cada jogo, o Diego Aguirre está conseguindo dar um padrão para o time bem legal. Eu prefiro ver com o copo cheio esse São Paulo. Legal, só um detalhe em relação ao Corinthians, mesmo se ele tivesse vencido, ele seria o segundo colocado, porque o Flamengo também venceu, né? O Corinthians teria 9, o Flamengo tem 10, né? Então o Corinthians ficou atrás, o Palmeiras caiu para a terceira colocação. Por se falar em Palmeiras, olha, o Verdão ontem jogou o fino da bola, ganhar em Curitiba do Atlético Paranaense não é fácil, e o Palmeiras, como dizem os mais antigos, Zé Boquinha, venceu e convenceu, porque às vezes o time ganha, mas joga ali pro gasto, tal, né, aquele futebolzinho, né, faz um golzinho ali, se fecha na defesa, e não. O Palmeiras fez 3, poderia ter feito mais ontem, né, Zé? O Palmeiras está entrando no modo gostar de ganhar. O esporte coletivo é assim, né? Você, quando está em uma fase, você começa a gostar de perder. Você aceitar a derrota, jogamos mal, empatou, perde, o time vai caindo um pouco a moral do time. O psicológico sempre atua muito. O psicológico, quando você vai para um jogo, é uma das coisas mais importantes que tem. E o Palmeiras está em alta, né? Está em alta com isso, está ganhando jogos interessantes, jogos fortes. A partir do jogo com o Boca Juniors, o time ganhou uma moral maior, o técnico também, mais respeito. Então tudo isso faz parte de um coletivo, né? De você realmente ir para campo sabendo da sua força e sabendo que você pode ganhar. Você vai ter condições de ganhar. É o que está acontecendo com o Palmeiras. Tem time, tem plantel, tem um bom técnico, e só faltava acertar. Acertou, está ganhando. E eu vou te dizer, vai ser difícil ganhar do Palmeiras daqui para frente, hein? Vai ter que jogar muita bola para ganhar do Palmeiras, que o time está começando a ficar sólido. Salgueiro, já dá para dizer que o Verdão embalou ou falta alguma coisa? Não, eu acho que dá sim. Pode ser que oscile um outro jogo, mas é como eu venho dizendo desde ontem, o Palmeiras é o seguinte, mais do que derrubar o Furacão na Arena, e a gente sabe da dificuldade que é vencer lá, somar 3 pontos e se manter entre os primeiros, foi uma vitória do coletivo, foi uma vitória realmente em que o Palmeiras, quando teve que mostrar o talento, mostrou, principalmente na finalização. A primeira jogada foi de um trabalho de bola maravilhoso, mas o Palmeiras se mostrou um time forte, um time encorpado. E eu sempre dizia aqui, né, que times fortes no futebol brasileiro hoje eram Corinthians e Grêmio. O Palmeiras buscava ainda ser essa equipe forte. O Palmeiras já deu um belo passo para ser também, além de um time muito talentoso, um time muito competitivo como força de equipe. E aí, olha, o Palmeiras chegando nesse estágio é difícil segurar, hein? Maurício, você acha que finalmente, vou usar um termo aqui que todo mundo usa, né, ultimamente, finalmente o Palmeiras virou a chavinha e esqueceu o que aconteceu na final do Paulistão, Maurício? Isso é lógico, Lima. Agora o Palmeiras está mostrando, né, desde o jogo contra o Boca mesmo, o Palmeiras vem mostrando muito futebol, jogou com muita bola contra a Aliança. Lógico, não dá para medir um adversário assim, mas você vencer como venceu o Boca lá na Argentina e do jeito que foi ontem, mesmo que o Atlético Paranaense não seja todo esse time, sempre é muito difícil jogar lá. E ganhou também porque o técnico foi inteligente de mandar pressionar a saída de bola, que, como a gente falou na transmissão, Atlético Paranaense, o Fernando Diniz quer fazer isso, ele tem que ter um time, ele tem que ser treinador de time na Europa, onde estão os melhores. Jogar com o Atlético Paranaense para a saída de bola do Paulo André, com todo o respeito, que
ele tem os títulos que ele teve pelo Corinthians e tal, mas ele é um jogador que é aquele cara mecânico, né? Que aprendeu a jogar bola, que ele sempre falou isso, ele nunca foi do futebol, isso aí ele forçou para ser um atleta do futebol, porque ele gostava de jogar tênis. E saída de bola com o Paulo André, se você apertar, você vai lá e vai ganhar a bola. E foi o que o Palmeiras fez, pressionou. E a força do Palmeiras mesmo é elenco, né? Porque ontem, um pouquinho antes do jogo começar, o Roger trocou. Em vez de ele sair com o Lucas Lima e com o Borja, ele colocou o Moisés e o William. 2 jogadores maravilhosos, né? E jogaram, o Moisés, infelizmente, logo no começo, 7 minutos saiu de campo com uma contusão na coxa, e aí você entra com o Lucas Lima, tem no banco o Lucas Lima. Meu Deus, a qualidade que ele dá no time, quando quer, né? E o William jogou demais também, Lima. Aliás, o William, pra mim, ele teria que ser titular do Palmeiras. Fala, Zé. Só para dar uma pazinha aí, nós falamos desse CK, e a quantidade de jogadores que faz meia hora de aquecimento, tá liberado pelo CK, e com menos de 10 minutos de jogo o cara tem um problema muscular, eu já começo a me preocupar com o CK ou com quem está fazendo o aquecimento do time, viu? Porque o cara treinou, o cara tá super treinado, o negócio do sangue lá falou que ele tá inteiraço, 100%. Aí na primeira esticada de perna o cara tem um estiramento, qualquer coisa parecida, tem alguma coisa errada aí, cara. Eu que vivo nessa história há mais de 50 anos, e eu tenho um amigo meu que nós entrevistamos outro dia, ele falou, o Nivaldo Baldo, que eu sei mais do que os médicos. E você se lembra quando a gente transmitia, eu falava, o cara torceu o tornozelo, o joelho foi, o ligamento foi pro vinagre. É complicado isso aí, viu, Lima? É um negócio para se pensar, hein? É mesmo, né, Salgueiro? É secar pra lá, secar pra cá, e o cara com 7 minutos vai embora por uma contusão muscular. A gente, na verdade, respeita demais a medicina, né? A medicina está muito avançada e tem muita gente boa, profissionais maravilhosos que comandam isso aí, mas tem algumas coisas realmente que foge da nossa alçada, né? E de nós acreditarmos, né? Quer dizer, tem o CK que direciona, né? Que comanda um monte de escalação aí, de repente o cara entra e sofre uma lesão aí. Isso é bem complicado, viu, Lima? Você está acompanhando o Fora do Campo aqui na Rádio Futebol Clube. O nosso programa de debates de toda segunda-feira. Comigo, Carlos Lima, com Zé Boquinha, com Fábio Salgueiro, com Maurício Rossi. Essa é uma balada para quem gosta de dançar, para quem gosta de chacoalhar o corpo. E quem dançou ontem, minha gente, foi o Santos, hein? Que chocolate do Grêmio. O Grêmio atropelou o Santos, não tomou conhecimento. O Grêmio já havia vencido de forma espetacular o Cerro Porteño pela Libertadores por 5-0 e ontem fez 5-1 no Santos. E olha, o que mais me chamou a atenção no jogo de ontem foi que o Grêmio não deixou o Santos jogar. O Santos fez o gol, mas assim, uma saída, acertou um ataque só. Depois o Santos não conseguia sequer passar do meio de campo. Que futebol é esse do time do Renato Gaúcho, hein, Salgueiro? Sem dúvida, né, Lima? Um futebol muito competitivo, mas acima de tudo em alto nível, de muito talento também individual, né? O Grêmio tem um bom time, né? E realmente muito entrosado, tá em lua de mel não só com a torcida, mas com o seu treinador também. E você disse bem, né, Lima? Além de ter vencido, ter sido um massacre, um atropelamento, termos que o técnico do Santos não quis, o Jair Ventura não quis nomear, não quis aceitar isso, mas o fato é que o Grêmio deu nenhuma chance ao Santos, né? Jogou na jugular do time do Santos o tempo todo, venceu, convenceu, atropelou. E reitero o que você disse, viu, Lima? Se fosse para apostar hoje no campeão brasileiro e se fosse só o Campeonato Brasileiro em disputa até o final do ano, não tivesse mais nenhuma outra competição, para mim, o Grêmio seria o grande favorito. Zé, quem está melhor nesse momento? Grêmio, Palmeiras ou Flamengo? Grêmio, né? O Grêmio já vem com o trabalho, né? O Grêmio já tá bem há muito tempo, né? Os outros times estão tentando chegar, estão tentando ter um trabalho mais harmonioso.
O Grêmio ontem teve quase 70% de posse de bola, chutou 18 bolas ao gol do Palmeiras. Do Santos. Do Santos, perdão. E o Santos não saiu do lugar, né? O Santos não morreu na praia porque não tem praia, só tem o rio lá em Porto Alegre. Mas foi uma vitória esmagadora, né? Passou por cima. Tem que anotar a placa do caminhão que atropelou o Santos ontem. Não há desculpa nenhuma. O técnico tem que falar, não, eu enfiar minha viola no saco, vou pensar no próximo jogo. Esse jogo, graças a Deus, já acabou porque eu não estava aguentando mais. É por aí. E a sorte do Santos é que o próximo jogo é o Paraná em casa, né? Teoricamente é o jogo para se reabilitar. Maurício Rossi, eu disse hoje no Breakfast News o seguinte para o Salgueiro. Se o Grêmio não tivesse competições importantes como a Libertadores e a Copa do Brasil, e aí eles vão priorizar essas duas competições mesmo, se o Grêmio se dedicasse exclusivamente ao Campeonato Brasileiro, eu cravaria hoje, dia 7 de maio, que o Grêmio seria campeão. Mas é que o time reserva do Grêmio não chega nem próximo, nem um pouquinho, né, perto desse time titular, né, Maurício? Assim, é difícil você manter, né, Lima, o campeonato inteiro, esses jogadores até o fim, um time, né? Mas o Grêmio, o conjunto do Grêmio é maravilhoso. Mas eu quero falar, Lima, principalmente do Santos, que a gente, ontem, eu lembro bem que você falou, tá certo que o Santos não vai cair, você lembra disso? Lembro. Lima, pra mim, o Santos tem time pra cair. O Santos tem um bom goleiro, um atacante que joga quando quer e um outro menino que está começando agora. O resto, o Santos tem time para cair, presta atenção, hein? Não sei, acho que não. A gente vendo aqui, ó, o Santos pode até sofrer no campeonato, mas ó, olha aqui, ó, Paraná e Ceará são equipes candidatíssimas a cair. A Chape, não sei não, né? Sei lá, tudo bem, ela veio aqui e empatou com o Palmeiras, mas tomou de 5 do Atlético em Curitiba. O Vitória também não tá lá essas coisas. Eu acho que o Santos não cai. O que eu disse ontem, antes do jogo, quando a gente estava fazendo aí o pós, né? O pós-jogo do Barcelona e Real Madrid, é que eu até simulei. Falei, bom, não é difícil o Santos perder em Porto Alegre. Aí todo mundo falou não, eu também não esperava que ia tomar de 5. Como também não é difícil a Chape ganhar hoje do Paraná na Arena Condá. Então, se isso acontecer, o Santos vai dormir na zona do rebaixamento. Acho que não vai cair. Tem um jogo a menos também, que é aquela partida contra o Vasco, que é mando do Santos, né? Então, se o Santos tivesse jogado com o Vasco e vencido, ele não estaria nessa condição hoje, mas como o jogo foi adiado, se a Chape ganhar, o Santos vai dormir na zona do rebaixamento. Não entendo que o Santos irá cair no Campeonato Brasileiro. Mas que incomoda, né, Zé Boquinha? Um time do tamanho do Santos, nem que seja por uma rodada, ficar na zona do rebaixamento, né? A realidade é o Santos é outro time que não tem plantel para aguentar o pique do Campeonato Brasileiro. Vai depender muito do trabalho do técnico, da maneira de jogar. O Santos é um time que é aquela história de DNA ofensivo, um time que joga para frente. De repente, jogos fora de casa vai ter que mudar um pouquinho o esquema, né? Vai ter que segurar um pouco o rojão atrás, trabalhar melhor. Agora, eu acho que o jogo de ontem não vale muito como parâmetro, porque a distância entre Santos e Grêmio é muito grande. O Grêmio está jogando por música. O Grêmio é um time redondinho, é um time arrumadinho. E o mérito que eu já falei várias vezes do Renato Gaúcho, a gente tem um monte de jogador no time do Grêmio que ninguém quis mais. E os caras estão jogando uma barbaridade. Ontem um tal de Maicon, que os torcedores mais fanáticos do São Paulo queriam matar no Morumbi, está acabando com o jogo. O cara fez 2 gols ontem. O Cortez, o São Paulo deu o Cortez, porque ninguém queria mais ele, está jogando uma barbaridade. O Cícero. É interessante, todos passaram pelo São Paulo, né? E jogavam bem do São Paulo. Você vê como a torcida do São Paulo é corneta, né? Agora os caras estão arrebentando lá. Até o André está jogando. E vai jogar mais ainda. Mérito de quem? Do seu Renato Gaúcho, que conhece bola como ninguém, né? Ele é um cara mascaradão, tal, mas é um cara que você tem que tirar o chapéu para ele, né? Ele chega e ajeita o time, é boleiro, fala a língua dos jogadores e conhece o jogo taticamente, como fazer, sabe aproveitar o melhor de cada jogador.
Essa é a grande vantagem de quem jogou bola e bem e é inteligente. Então você pega um time e vai ajeitando daquela maneira que você quer com os jogadores que você tem. Você dança de acordo com a música. E é o que o Renato está fazendo. E ontem nem dá para dizer que o Santos, que o Jair colocou o Santos na frente e tal, e foi surpreendido no contra-ataque pelo Grêmio. Não. O Santos jogou na defesa desde o início da partida, quase não passava do meio de campo, e mesmo assim tomou de 5. Meus amigos, Flamengo líder do Brasileirão pela segunda rodada consecutiva. O Flamengo tem estrutura tal para manter essa liderança ou é aquela história do cavalo paraguaio? Vou começar com você, Maurício Rossi. Tem time, né, Lima? Tem ótimos jogadores. Por exemplo, Everton Ribeiro, que já mostrou que é um excelente jogador em outras épocas, agora não vinha bem, vinha sendo criticado, aí a torcida pega no pé. Você tem meninos bons, né, que estão entrando, que nem aquele Jean Lucas, que jogou pela Copa do Brasil contra a Ponte Preta. Você tem Guerreiro voltando, o Paquetá, esse menino é maravilhoso, joga muita bola, tá certo, levou sorte ontem no gol, bateu mal a falta, voltou para ele, mas independentemente disso ele joga muito. O Flamengo tem uma boa zaga, tem bom goleiro, tem atacantes, é um grande time e que a torcida, se for junto, pode ajudar, Lima, pode ajudar, porque ganhar em casa sempre com o Maracanã lotado, o Flamengo vai ser muito difícil. É lógico, a gente coloca Grêmio e Palmeiras, esses três, para mim, disparam na tabela, pode ter certeza, e o Flamengo, eu acredito que pode chegar, hein? Salgueiro, o que você acha desse Mengão? Eu acho o Mengão forte, tem elenco, tem um bom time, né? É impressionante, eu citei já isso. É um Flamengo que gasta milhões, que contratou jogadores importantes, mas quem resolve é o Paquetá e o Vinícius Júnior, né? Dois meninos realmente que nasceram na Gávea e reiterando, né? Essa coisa do clube formador, como o Flamengo forma bons jogadores e forma também um bom treinador. A gente tem que começar a elogiar esse rapaz, que pode ser que não chegue no final do Campeonato Brasileiro, e hoje eu assinalaria que ele não chegará ao final do Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe como a banda toca, né? Mas é um cara corajoso, é um cara que tem colocado o Flamengo para frente, tem dado padrão para esse Flamengo, coisa que realmente o Carpegiani não conseguiu na maioria dos jogos, coisa que o Zé Ricardo conseguiu, mas acabou rifado pela diretoria, infelizmente, e é um cara corajoso, então tem que ressaltar o trabalho dele também, e mais um cara realmente que nasce no Flamengo, aparece no Flamengo, mais um jovem talento, depois de Carlinhos, depois de Jaime, depois de Andrade, vem esse Barbieri aí mostrando potencial também. Olha, é um Flamengo que se embala na frente para derrubar depois, e aquela coisa que você falou, né, Lima, que eu assinei embaixo também, essa sinergia, né, Flamengo-Maracanã, Maracanã-Flamengo. Quando o Flamengo sai do Maracanã, fica bom para os adversários. Enquanto ele está no Maracanã, o bicho pega, é complicado. E esse Flamengo, Zé Boquinha, chega até onde vai a força do Flamengo no Brasileirão, Zé? Se a torcida na primeira derrota não querer ir lá de novo dar tapa na orelha do jogador do Flamengo, chega longe. Porque é uma torcidinha também, e eu conheço bem essa torcida. Eu já tive na mão dela em 2 temporadas, sei como é que é. Você não pode bobear. E o Flamengo tem, como disseram, tem um belo plantel, né? O Flamengo tem, você vê, o Guerreiro tá voltando, né? O Guerreiro era reserva, não tá jogando. E não dá para comparar Henrique Dourado com o Guerreiro. Então é uma força a mais do time. O importante é saber, o que disse o Fábio agora, se o Barbieri vai ter condição de ficar, se ele vai crescer dentro da competição e ganhar o respeito de todo mundo. Vai depender dele, né, da maneira que ele vai trabalhar o time. O time tem. Mostrou isso ontem, fazendo uma bela vitória contra o Internacional. Tá bom, então pra gente encerrar, nesse meio de semana, os clubes de São Paulo estão envolvidos em Copa do Brasil e o São Paulo na Sul-Americana, né? Palmeiras e Santos ainda vão fazer jogos de ida, né? O Palmeiras, quarta-feira, 7h30, aliás, com transmissão da Rádio Futebol Clube.
joga em Belo Horizonte diante do América Mineiro, né, lá no Estádio Independência, no Horto. É a estreia do Palmeiras. E o Santos, na quinta, recebe a equipe do Luverdense, também na Vila Belmiro, né? São jogos de ida. Então aí eu não vou nem entrar por enquanto nesses jogos, né, porque são jogos de ida. Eu vou falar dos jogos de volta. Por exemplo, Corinthians e Vitória em Itaquera, 0-0 em Salvador. Zé Boquinha, o Corinthians se classifica? Classifica, sim. Principalmente depois do péssimo resultado desse fim de semana, o time tem a obrigação de ganhar esse jogo e a torcida vai exigir, o Carille vai com a força máxima. O Corinthians é favorito, sim, tranquilo para ganhar esse jogo do Vitória. Maurício. O Corinthians, eu disse até na nossa transmissão, no primeiro jogo, que terá que fazer muita força para perder essa classificação, porque o time do Vitória é fraco. Esse, para mim, é candidato a cair, Lima. O Corinthians classifica e com uma boa vantagem. Salgueiro? Com tranquilidade, mesmo com a má vontade com o Pedrinho, mesmo que escalar o Sheik, classifica. Eu só queria lembrar a todos vocês que no ano passado, o Corinthians jogou 2 vezes em Itaquera contra equipes comandadas pelo Wagner Mancini. Na primeira rodada, o Wagner Mancini estava na Chapecoense, o jogo foi 1-1. E o Wagner Mancini foi o técnico que quebrou a invencibilidade do Corinthians. Na rodada do segundo turno, já estava no Vitória, naquela vitória por 1-0. Então, se tem um cara que... O time pode ser fraco, mas que sabe jogar contra o Corinthians em Itaquera, é o Mancini. Então... O Corinthians que abre os olhos, que não entra achando que vai ser, não, porque o Vitória tal, perdeu do Fluminense em casa, vamos atropelar, não sei, hein? Acho até que o Corinthians passa, mas ali, 1-0, 2-1, daquele jeito, o Corinthians de ser. E o São Paulo, pela Sul-Americana, empatou também 0-0 lá em Rosário, só que no caso da Sul-Americana, continua valendo o gol qualificado. Então, na Copa do Brasil, não. Se tiver um empate 1-1, 2-2, vai para os pênaltis Corinthians e Vitória. No caso do São Paulo, não. Se o São Paulo empatar com gols, ele estará eliminado da Sul-Americana, né? E o 0-0 levaria para os pênaltis. Salgueiro, São Paulo e Rosário Central, quarta-feira, 21h45 no Morumbi. São Paulo deixará o seu estádio classificado ou não? Não dá para bancar um São Paulo classificado. Agora eu só faço uma ponderação. É importante o São Paulo ficar na Sul-Americana ou é importante o São Paulo focar totalmente no brasileiro? Aí fica a questão, né? Já deu para perceber que esse São Paulo, com tempo para treinar, o Diego Aguirre dá uma cara e realmente usa esse tempo para dar padrão para o São Paulo. Então, sinceramente, eu não sei se vai ser tão lamentável assim se acabar eliminado. É lógico que o São Paulo tem que trabalhar em várias frentes, é um time grande, é um dos maiores do mundo, então tem que realmente estar em todas as competições. Mas também não sei se vai ser de se lamentar tanto, não, se ficar só focado no Brasileirão. Maurício Rossi, o São Paulo se classifica? Eu acho que se classifica, Lima, pelo adversário que não é aquele Rosário que veio há uns 2 anos, se eu não me engano, jogar aqui contra o Palmeiras. O Rosário vinha muito bem. Mas esse time não é o mesmo que eu vi jogar. Então, pelo que eu vi no primeiro jogo, o São Paulo tem condições de se classificar, porque também o São Paulo não é aquele time também que dá para confiar, mas deve se classificar sim. Zé Boquinha, a única coisa que me preocupa no São Paulo é essa história de estar empatando muito e normalmente empatando com gols, né? É isso que me preocupa no São Paulo, porque se ele empatar com gols quarta, ele tá fora. E aí, Zé Boquinha? Eu tenho a mesma opinião que o Fábio, né? Seria saudável para o São Paulo cair fora da Sul-Americana, porque não tem elenco, a mesma coisa para o Santos. Eu falei do Vasco, quando o Vasco foi desclassificado da Libertadores, falei, a melhor coisa que podia acontecer para o Vasco foi isso aí, porque não iria longe e ia acabar se comprometendo no Campeonato Brasileiro. Já fez uma bela vitória contra o América, que já dá um fôlego danado para o Vasco, e o São Paulo é na mesma linha. É uma competição só, e olhe lá, o Corinthians é outro que vai ter problema sério. São 3 competições, não tem elenco, não tem time, não tem nem 11 jogadores do nível para disputar 3 competições. Como é que vai fazer?
Então, mas e aí, mas você acha que o São Paulo passa ou não? Sua pergunta, né? Você acha que passa? Eu tenho uma voltinha aqui. Exatamente. Eu não gosto de ser adivinho, você viu que eu fiquei com a minha vaquinha em cima do mundo, né? Eu e ela. E aí? Eu acho que São Paulo empata e é desclassificado. Tá bom. Eu acho que o São Paulo vai sofrer, mas vai ganhar de 2-1 e vai passar. Acho que o Corinthians também passa pelo Vitória, também ali como diria o meu querido Osmar Santos, naquele pau de sebo tradicional, né, do time corintiano, mas eu acho que os dois avançarão. Meus amigos, é isso. Já estamos aí chegando na reta final do Fora do Campo. Um grande abraço. Se alguém quiser fazer mais alguma colocação antes da despedida, fiquem à vontade. Pois não. Eu também. Diga, pode falar. Lima, Quem falou eu primeiro? Maurício. A gente começou falando de técnico, de treinador, a gente começou falando pelo Corinthians, pelo Carille. Eu quero ressaltar também a confusão que teve no Mineirão entre o Mano Menezes, o preparador de goleiros também do Cruzeiro e o Alberto Valentim do Botafogo. O negócio ficou feio lá, isso foi um mau exemplo para quem está na arquibancada, bateram boca, quase saíram nas vias de fato, né, como se diz, quase saíram na porrada. E aconteceu um negócio também entre treinadores, a mesma coisa, igualzinho aconteceu com o Carille e o Aguirre no São Paulo e Corinthians no Morumbi. O Guto Ferreira não percebeu que o Claudinei foi cumprimentá-lo no Sport Bahia e deu uma confusão. Depois ficou tudo bem, mas essa parte foi engraçada também. Na realidade, não é que ele não percebeu, é que ele estava extremamente nervoso com a derrota, né? Ele estava, sabe quando o cara sai, o Zé Boquinha já viveu isso várias vezes como técnico, né? Quando o cara não quer ver, acaba o jogo, ele não quer ver ninguém na frente dele, né? Então o Claudinei foi lá para cumprimentar e ele fazia assim com o braço, tipo, sai para lá. Aí depois ele reconheceu, falou, eu estava de cabeça quente, não estava legal, nada contra o Claudinei, é meu amigo, mas é que aquela hora eu não queria ver ninguém na minha frente. Você sabe bem como é que é isso, né, Zé Boquinha? Mas não tenha dúvida, né? O cara que ganha, ele tem que pensar nisso. Ele tem que ter um respeito por quem perdeu. Você não tem ou tirar um sarro no cara, ou ficar insistindo. O Claudinei ontem ficou insistindo com o Guto, quando devia ter visto que o cara tá nervoso. O cara não tá fazendo aquilo contra o Claudinei. Ele tá fazendo aquilo contra o mundo. Ele tá louco, ele perdeu um jogo, que ele teve condição de ganhar e perdeu. Então, a inteligência do cara que ganha e a sensibilidade é saber que amanhã ele está do outro lado. E não tem esse negócio, né? O fair play nessa hora desaparece. Quando acaba o jogo, você perdeu, não tem fair play. Eu ganhei e perdi na minha vida e sei o que é perder. Eu dizia para a imprensa, eu falei, você só vem falar comigo 5 minutos depois que acabar o jogo, ganhando ou perdendo, até minha adrenalina baixar. Porque vai sair bobagem no meio, mesmo que ganhe ou mesmo que perca. E até como um comentário, tinha um técnico no Brasil, dos mais famosos, dos mais ganhadores, que quando ele perdia, você não via ele dentro da quadra, ele saía correndo pro vestiário. E quando ele ganhava, ele era todo simpático, ele atravessava a quadra, abraçava, beijava. Aí era o contrário, né? Era uma coisa lamentável, né? Porque é o tal negócio que eu acabei de falar. Quando você ganha, você está num puto estado de graça, né? E quando você perde, você está embaixo do tapete. Então, essa sensibilidade o cara tem que ver. Eu vi o Claudinei insistindo ontem com o Guto, e o Guto fazendo sinal como quem diz, eu não quero falar, não quero conversa, quero ir embora. Deixa o cara ir embora. Depois vai lá e conversa com o cara, numa boa, como aconteceu. O Guto foi lá procurar o Claudinei, pedir desculpa. Deu uma desculpa esfarrapada, mas não tinha nada a ver. Então, esse tipo de coisa, o cara que ganhou, ele é o cara, ele tem que ter a sensibilidade de saber que amanhã ele perde. Ele vai estar no lugar do outro cara com o saco cheio do que aconteceu. Então tem que ter respeito nessa hora. Valeu, Zé, um abraço. Outro. Salgueiro, um abraço. Falou, Lima, um abraço a você, ao Zé, ao Maurício, ao amigo apaixonado por esportes, e só um adendo, hein? São apenas 4 jogos, é verdade. Mas o Flamengo está com 84% de aproveitamento praticamente, e é o número atingido pelo Corinthians ano passado, e todo mundo viu o que aconteceu no final do campeonato, né? Corinthians campeão, o Flamengão então está bem na parada, são apenas 4 jogos, mas é um começo muito bom do rubro-negro. Pode ser um indício. Maurício Rossi, grande abraço.
Abraço, Lima. Abraço a você, ao Salgueiro, ao Zé Boquinha. Abração. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Fora do Campo. O nosso programa de debates de toda segunda-feira. Grande abraço, fique sempre conosco e até a próxima. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.